Olá, boa noite. Tem alguém comigo? Quem já entrou, me fala como é que tá o áudio, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, gente. Aguardando um pouquinho para nossa live de hoje do CNPP. Mais uma terça. Tudo bem? Tá dando para me ouvir? Vocês estão ouvindo bem? O som? O som tá ok? A Aline já entrou. Estava aguardando um pouquinho. Me manda o convite, Aline, que eu já vou te chamar para a gente começar, tá bom? Aguardando a Aline me enviar o convite. Eu vi que ela já chegou. O som já me falaram que tá ok. Tá com delay? O delay é da internet. E em live ele acontece um pouquinho, né? E aí a gente vai ter um pouquinho essa questão de um delay mesmo. Sempre. Normalmente quem sente mais o delay é quem tá fazendo a live, né? Quem tá perguntando, quem tá respondendo, e aí a gente percebe um pouco mais. Normalmente para vocês a gente não percebe tanto, né? Esperando aqui a Aline me enviar o convite. Enquanto isso, eu quero pedir para vocês que já entraram, que enviem aqui esse aviãozinho para quem vocês acham que é importante que assista a nossa live, tá bom? A Aline já me enviou o convite, já estou chamando ela, guardando a nossa convidada, conectando. Aproveita aí, gente, para mandar o aviãozinho e convidar quem vocês acham importante que participem da nossa live. Pessoal que trabalha com Pilates. Já enviei, Aline. Veja se chegou para você aí. Só aguardando a sua conexão. Aguardando a Aline Mendonça. Boa noite, gente. Nossa sala já está ficando cheia. Não chegou para você? Espera aí. Deixa eu ver aqui se está com algum delay. Deixa eu ver. Para mim aqui está funcionando bem. Aí! Oi! Boa noite! Boa noite! Tá me escutando? Tô te escutando. Você tá me escutando bem também? Tá tudo ótimo. Ah, então tá bom. Vamos nessa. Bom, vamos nessa. É
um prazer enorme ter a Aline Mendonça hoje aqui, participando da nossa live no CNPP. É uma satisfação, né? A nossa quarta live dessa série com todos os conselheiros, né? Todos os participantes desse ideal. E antes da gente iniciar, Aline, eu queria só falar para quem está aí nos assistindo, né, que a duração da nossa live é de aproximadamente 60 minutos. Às vezes a gente perde um tempinho aqui nesse início, né? Então, caso seja necessário, o Instagram normalmente nos corta, né? E aqui eu não fico olhando, eu não uso relógio normalmente, então às vezes ele nos corta sem avisar e qualquer coisa a gente retoma para finalizar e também não tomar muito seu tempo. Tá bom? Estou à disposição. Hoje, à disposição do CNPP, da gente, do Pilates. Que ótimo, né? E também quero dizer para todo mundo que está aí que a gente tem perguntas, estão aqui na minha mão, né? Que foram enviadas, tanto por direct, quanto por WhatsApp, até por e-mail. E a gente vai dar prioridade para essas questões que foram enviadas. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, podem colocar aqui. Se der tempo, a gente responde ao vivo. Caso não dê tempo, a gente também vai procurar responder para vocês, nem que seja individualmente, né? E também vocês podem nos procurar em qualquer um dos canais do CNPP, né? Lembrando que a gente está aqui, eu, a Aline, cada um dos convidados, como um membro do CNPP, né? Então, a pergunta normalmente direcionada, né, a algo relevante para o CNPP, então, normalmente qualquer um de nós também pode responder, a não ser que seja realmente direcionada para o convidado, aí a gente encaminha para ele também, tá bom? E, para começar, a nossa primeira pergunta, né, essa que é meio de praxe, a gente quer que você fale um pouquinho, Aline, quem é a Aline Mendonça, qual é o seu caminho, a sua trajetória dentro do Pilates, né? O que te conduziu para esse trabalho, desde quando, como que começou, né? E também como empresária da área, que a gente sabe que você também é, né? Há quantos anos, enfim. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, para todo mundo conhecer quem é a Aline Mendonça. Bom, vamos começar. Boa noite, pessoal. Que bom que todo mundo chegando aí, né? Numa terça de noite. Sandra, adoro te ver assim também. Apesar de que conversamos bastante, Pilates é um tema muito querido nosso. Então, eu sempre começo a minha história até para poder dar mostrar um pouquinho o cenário que eu vivia na época. Eu era um estudante aqui de fisioterapia da Faculdade Baiana, aqui em Salvador. E minha irmã fazia balé. Eu já era professora de balé clássico também, do método Vaganova, que é um método russo. E eu vivi sempre... Aliás, eu quando entrei na faculdade de fisioterapia, o que me fez abraçar a fisioterapia foi uma frase de uma professora na aula inaugural, que ela falou: o movimento é nossa arma, é nossa arte, e com ela devolvo vida ao que sem vida parece estar. Aí que eu lindo! entendi porque eu estava na Pera, respira. Peraí, fala de novo pra gente. O movimento, lindo. Eu não sei de devagar. Quem é essa frase, não me lembro, mas assim, ela falava assim: o movimento é a nossa arma e a nossa arte. Com ela devolvemos vida, com ele devolvemos vida, o que sem vida parece estar. Porque até então eu não estava entendendo que eu estava na faculdade de fisioterapia, porque meu pai, eu fui para a universidade de dança também. Meu pai, naquela época, falou: filha minha não vai só fazer dança. E aí me matriculou, você sabe como era, dependia dele, me matriculou num vestibular de fisioterapia, eu passei. Então, até então, eu nem sabia o que é que um fisioterapeuta fazia. E entendi naquele momento, na aula inaugural, que, bom, pelo menos eu tô numa coisa assim, movimento, essa mulher falou, serve para mim isso aqui. E aí eu enveredei, continuei dando aula de balé, e num desses momentos, minha irmã passou numa audição do balé do Canadá. Na época, no Le Grand Ballet Canadien, que é em Montreal. E meu pai, então, me sugeriu transferir minha faculdade para estudar na Universidade McGill, que era naquela época, ainda você conseguia fazer esses, não sei como é hoje, mas eu fiz 2 anos e meio, cheguei a estudar 2 anos e meio. Quantos anos você tinha nessa época? 97, 21 anos.
Nossa. Entendeu? Novinha, né? Novinha. Eu nem... 20 anos, na verdade. Eu fiz 21 lá. E aí, fiquei estudando e, ao mesmo tempo, eu fazia um curso no próprio balé de preparador de solistas. Thaís já era solista, era bem um prodígiozinho, então ela ficava no conservatório da escola. Bom, e aí no final do ano eu me ofereci para, em 97, no final do ano eu me ofereci para ser voluntária do Quebra-Nozes, né? Que o Quebra-Nozes ele começa em dezembro e vai até, né? O Natal inteiro e vários horários. E até então eu não assistia aos ensaios de Thaís. Ela tinha uma maître, que era Madame Vandintini, e eu observei que antes da aula dos bailarinos, né? O que se fazia no chão não era barra ao solo, não era uma técnica de Zé Limon, não era um aquecimento. Era um exercício que, para mim, que era professora de dança, que já tinha entrado na Universidade Federal, era desconhecido para mim. E aí eu fui perguntar a ela o que é isso. Ela falou, isso é Pilates. Eu falei, Pilates? Que coisa estranha esse negócio. Ponço Pilates? Mas Thaís fazia assim, olha, eu fico com... Tenho força hoje para subir minhas pernas, um milagre, Thaís falava assim, porque ela era uma bailarina clássica, mas que tinha um corpo de brasileira e tinha os ombros, ela tinha um defeito nos ombros que a gente não conseguia corrigir. E foi através, segundo ela, dessas aulas do solo, ela com 15 para 16 anos, percebeu ela como uma menina, né? Ela era uma menina, de corpo de menina, que os ombros dela ela conseguia colocar melhor depois que ela começou para ela, na cabeça dela, aquele fortalecimento lá no chão. E eu fui começar a buscar, não tinha internet, eu fui de professor em professor, catando ali, e encontrei uma escola no Canadá, só que a escola não era em Montreal, era Toronto. Então eu comecei a viajar às 7 horas para poder começar a fazer minha formação numa escola que estava ainda caminhando, acho que tinha 5 anos. Bom, aí continuei estudando, fazia curso e finalizou essa história toda de Canadá. E eu sempre fui muito ousada. E lá meu pai tinha um amigo que é médico, o Dr. Luiz Surrami, e eu queria estudar em algum grupo, queria voltar, mas eu queria continuar com uma relação com o Canadá. Aí ele me colocou, eu falei, olha, mas eu queria alguma coisa com movimento, com exercício. Ele falou, não, eu vou te colocar num programa que se chama Cancer Nutrition, né? Rehabilitation Program. Quer dizer, é um programa de reabilitação no câncer, né? E através de nutrição e exercício. Que legal. E quando eu cheguei lá, eu conheci uma fisioterapeuta que depois se tornou minha amiga, Natasha Grant. E o que eu percebi? Que o que se fazia também, uma das opções de treino era o Pilates. O match. Aí eu falei, o match era mais comum. Aí vim para o Brasil, voltei para a escola de balé que eu coordenava a parte pedagógica, né? E na época tia Miriam Bacelar falou, olha, Fafá Daltro, que é uma professora de dança daqui da Bahia, da escola de dança, me propôs colocar um estúdio de Pilates aqui na escola. Eu, oi? Pois é, ela inclusive está dando curso, ela tinha feito a formação em São Paulo. Eu falei, eu quero fazer esse curso também, era através de uma faculdade. Aí fiz logo que cheguei, fiz logo um outro curso de Pilates. E fantástico. E eu acho que eu estava mais madura também, sabe, Sandra? E eu até digo assim, as memórias são muito poucas da minha primeira formação de base. Eu era muito imatura, eu não tinha apesar de estar numa excelente escola de fisioterapia, eu ainda não tinha a crítica construtiva, mas eu estava ali aprendendo e não estava ainda, estava muito imatura para compreender realmente o que era aquilo. Eu fui compreender já nesse curso aqui no Brasil, já com 24 anos, 25 anos. E aí fiz essa formação excelente, assim, eu guardo muito do que eu aprendi com elas, gosto muito. E aí comecei a terceirizar serviços de fisioterapia, empreendedorismo e coloquei meu estúdio Pilates. Inclusive, quem deu continuidade ao estúdio Pilates na escola de balé fui eu. E continuei com isso até o Pilates vir na minha vida até hoje. E com Pilates. Fiz especialização em clínica de dor, gosto de trabalhar com clínica de dor e com paciente oncológico com Pilates. Mas
foi assim que o Pilates entrou na minha vida e não saiu mais, porque eu tenho a paixão mesmo. Eu digo assim, a contrologia corre aqui dentro, né? Eu não penso, quem me conhece mais próximo como empresária, sabe que eu tenho outros negócios, né? Na área do varejo, inclusive, mas a paixão que eu tenho pelo Pilates está acima de tudo, só não está acima das pessoas que eu amo, mas assim, eu respiro, eu estudo, né? E acredito muito nisso, acredito nessa proposta que a gente tem hoje aqui, e é isso, tô assim, tô aí aprendendo todo dia. Há quantos anos já essa sua história aí com Então, Pilates? comecei com 21, faz as contas aí, né? Ah, Vamos eu lá, sou péssima de 24, quando eu matemática. cheguei no Brasil, 23 para 24. Quantos anos, minha gente? Responde aí, até 2019. Só de empresa, né? A Active Pilates É, tem 15 anos. 15 anos já. 15 Sim, anos. sim. Fora a meu trabalho, Você tem uma parceira, né? Junto com é Mayra, você, Mayra, né? Que eu também né? conheço. Eu vi ela Tá aí, ó. embarcando de volta aí agora. Já tá É, na sala de espera do avião, voltando. olha aí. É. Eu sei que o trabalho de vocês é muito bonito, muito sério, né? Vocês também trabalham como escola de formação em Pilates, né, Aline? Damos formação também. Plantando todo dia a sementinha, né? Eu digo assim, é a sementinha do bem o que a gente faz, né? A gente Sim, transforma os nossos clientes através da contrologia, mas em primeiro lugar, né, a gente transforma as pessoas que vão transformar pessoas, né? Porque nós acreditamos que realmente a contrologia é transformadora. Ela traz, eu às vezes digo assim, o aluno, o cliente, ele entra um pouco com a alma desconectada dele mesmo. É a falta da consciência de que onde o corpo está no espaço é tão sim, grande que quando ele começa a praticar, ele começa a se empoderar, né? A palavra está na moda, mas é isso, que ele é, empodera-se, né? Ele começa a ter um respeito maior por si mesmo, né? Enquanto ser humano, que vive nesse universo que a gente vive, né? Começa a olhar mais sim. para o outro, começa a cuidar mais da sua própria saúde, da saúde do próximo, da natureza, da ecologia. Então, assim, eu nem sei se Joseph Pilates imaginava isso, mas pelo menos a percepção que eu tenho, né? Eu enxergo o Pilates como uma coisa muito maior, né? A contrologia, do que o método, sabe? Eu Sim, acho que é educar através do Pilates acima de tudo. A gente educa pessoas, né? Quando a gente coloca essas pessoas em sala de aula e nós ensinamos ela a compreender o próprio corpo, né? Ela sim, compreender os movimentos do próprio corpo e entender também o que acontece com ela, ter uma percepção afinada do que está acontecendo com ela, ter mais atenção focada no próprio corpo. Então, os sinais do próprio corpo começam a ficar mais conscientes, Sandra. Eu acho que a sim, mudança vem por aí, entende? sim. É. Eu acho que uma das coisas que me chamou bastante atenção logo que eu te conheci, que foi lá no Canadá, né, nesses encontros que Pilates proporcionam para gente, né, Milagrosos. foi o seu olhar atento para a ciência também, né? Não sei se por influência do marido, né, Claude, lógico, eu imagino que se você não gostasse também, isso não, né, não seria pela influência do Viver com Robson, pesquisador não é né? fácil, viu? Não, eu digo Tudo é um porque método. nós somos influenciados mutuamente, né? Eu influenciei o Robson com Pilates e no fim ele entrou dentro desse mundo e está aqui, né, junto com a gente nessa empreitada aí, né, do CNPP. E E você sabe que eu Claude, conheci Claude com né? Pilates, porque eu Olha dava aí. aula no mesmo. No curso que eu fui aluna aqui no Brasil, eu virei professora e ele era professor. Mas eu Ó, conheci Claude super antipatizando ele, porque eu até tenho a impressão, eu nunca fiz esse levantamento, mas eu acho que o primeiro artigo publicado de Pilates aqui no Brasil é dele. E é olha muito aí. utilizado como referência no Brasil inteiro. Ele fala de história do Pilates e era orientando a minha, Daniela. E eu entrava sempre em traves com o Claude, porque eu não entendia de metodologia e achava que eu entendia. Eu achava ele o cara mais antipático do mundo. Olha aí no que deu, né? Então, assim, isso sempre foi algo que me chamou a atenção, né? No bate-papo que eu tinha com você, eu falei, nossa, que legal, né? Teve um dia, não sei nem se você se lembra,
eu estava conversando com você justamente, eu estava, acho que, dando aula numa pós-graduação e eu precisava de uns artigos e você me encaminhou vários e a gente travou ali uma conversa bem bacana, né? Dessa importância também, né? Que a gente vê, inclusive dentro do CNPP, né, Aline? Com Que certeza, nós mas temos ali pergunta dentro, né? Daqui uns dias a gente vai ter aí o Jefferson o Loz, né? Que Jefferson, faz né? parte, né, do conselho e que cuida dessa parte de pesquisa, que a pesquisa é algo que o instrutor de Pilates tem que levar um pouco mais a sério. A gente sabe que funciona, mas não adianta só a gente saber, né? Você sabe disso, né? O É, Claude, né? Sabe disso e sabem o quanto é importante a gente ter como aliados, né? A ciência e as pesquisas, né? com Mas certeza. vamos para a nossa segunda perguntinha, então, né? Como que você conheceu, esse pessoal aí do CNPP, né? Essa tal de Sandra, de Robson e todo mundo, né? E como que você aceitou e por quê, né? Tá aí como vice-diretora-presidente do CNPP, um cargo super importante, É. né? E para a gente tentar construir os novos rumos do Pilates, né? Como que isso aconteceu enfim, conta aí para gente. Por que você Sandra, embarcou nessa? eu embarquei desde a colocação, assim, né? A gente começou a construir esse grande barco, né? Que nós estamos acolhendo as pessoas. Numa primeira conversa que eu tive com o Robson no Canadá, né? Nós estávamos numa lareira, não sei se vocês lembram disso, mas assim, eu coloquei para Robson como eu me sentia impotente diante dos serviços de Pilates que eram oferecidos na minha cidade e o quão grave eu achava a pessoa se propor a disponibilizar um produto e não era aquele o produto que ela estava consumindo. Então, na verdade, a minha preocupação inicial era o consumidor final. E Robson demonstrou que queria conversar comigo algumas coisas e foi aí que ele começou a esboçar para mim a ideia, né, do que ele imaginava. E essa conversa começou a crescer quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a se falar mais, aí as outras pessoas que ele já tinha feito mais ou menos, esboçado esse desejo, que também abraçaram a ideia, foram se juntando, e eu acho que foi uma coisa tão dinâmica, Sandra, que eu não sei te dizer assim, quando eu resolvi. Quando eu vi, eu já estava envolvida nisso. A coisa já estava. As ideias, era o tempo todo. Um colocava ideia ali, outro colocava ideia daqui. Eu não sei te dizer exatamente. O Robson me apresentou assim, porque foi um processo, né? De Foi. aprendizado para a gente, de entender que nem tudo que a gente queria que a gente quer é possível. Né? Ele é muito sábio porque ele consegue transmitir para a gente justamente o que é realmente viável e o que não é viável, né? Porque a gente Ah, acaba criando um mundo do País das Maravilhas, né? E não é, sim, às vezes não é possível isso. Então, sim. eu acho que o Robson, ele é a pessoa que coloca os pés da gente no chão. É. Então, foi assim, foi Dá até no para fazer um papo. paralelo aí com a questão que a gente estava falando da pesquisa, né? Uma coisa é, muitas vezes, o que a gente pensa, o que você pensava, por E, isso, né? E o que o que Claude colocava para você e da forma que você via que deveria ser feito, né? Eu acho que a mesma coisa acontece aqui dentro do CNPP, né? Nós que estamos ali no dia a dia, né? Com a mão na massa, vamos dizer assim, a gente tem o isso, coração, né, naquilo que a isso, gente é isso. faz, Às e vezes a gente ele coloca muita coloca emoção, né? Acho o pé no chão. É, muita emoção, né? é. E ele vem para Aterrar. organizar, Aterrar mesmo. Muitas aterrar. vezes aterrar. Exatamente. A gente Então também foi. brigava bastante aí no, no, no começo, né? Até eu entender também os caminhos, né, que ele ia mostrando e também essa ideia, né, de criarmos o CNPP, né, É, que não foi do dia para a noite, né, não. foram Foram muitas muitos meses, conversas, muitas conversas. muitas reuniões e, Mas a gente enfim, sabia, né, Sandra, que era necessário. Assim, é,
Robson sempre me falou, vocês fazem isso ou a coisa vai ser daí para pior. E realmente a gente vê isso hoje, né? E foi bem rápido, né, o crescimento do Pilates de uma forma geral, né? Isso. E realmente né, tá tomando uma dimensão cada vez maior, né? Com certeza, com certeza. E essa importância, né, da gente debater, né, tudo isso O e tempo construir. é uma né? construção, né? É acolher e construir. E você acredita, Aline, que esse movimento, né, que é o CNPP, ele pode mudar a vida das pessoas que trabalham com Pilates e de que forma que você acredita nisso? Sandra, quando eu conversei com o Robson, o que mais me chamou a atenção em relação a estar no CNPP e acreditar é que nós precisamos de referência, né? A minha experiência tem mostrado que as pessoas que até já trabalham com Pilates há alguns anos e acabam conhecendo Pilates, elas às vezes, inclusive, se decepcionam por estar oferecendo um serviço que elas não sabiam que não era Pilates. Então, em primeiro lugar, o CNPP ele vai vir para nos dar uma base, uma referência, um caminho para a gente seguir. Eu, você, quem estiver no CNPP e que entender, né, que o CNPP ele vem para isso. Sem referência, sem dados, Sandra, a gente não tem como comparar um monte de coisas, né? Então, como melhorar a vida do profissional de Pilates? Como entender que é necessário cobrar uma sessão assim ou assado? Não tem como a gente chegar se a gente não tem parâmetro. Então, dentro do CNPP, isso vai ser visto também, né? Sim. Ou eu vou fazer uma formação em Pilates. Ao invés de eu ir na rede social e dizer qual a melhor formação, não. O que eu preciso ter numa formação em Pilates mínima? É aquilo ali. Então, pronto, eu vou buscar na minha cidade quem está me oferecendo isso, de verdade também, né? Sim. Porque os cursos aí falam, né, que é 400 e tantas horas, na verdade o menino fica 8 horas dentro e o resto tudo é online. Então, assim, eu acho que é referência, sabe? Sim. Isso vai mudar a vida do profissional, porque ele vai ter também subsídio, ele vai ter uma base para apresentar para o cliente. Olha, que eu faço parte desse conselho aqui, ele que me ajuda a tomar decisões, eu uso como referência para estudar ou para melhorar a qualidade do meu trabalho, enfim, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acredito por isso, porque eu acho que para a gente desenvolver qualquer coisa, a gente precisa ter referência e dados. Sim. Eu acho que no CNPP a gente vai conseguir. A gente tá buscando isso, né, Aline? Exatamente. Criando esses parâmetros para que é bem isso que você falou. Hoje, para onde que você vai para saber sobre Pilates, né? E muitas vezes a rede social ela pode enganar a gente, né? Com certeza. Muitas pessoas aí não sabem a história, né? A gente já está fazendo isso agora. Esse ano a gente começou a ficar mais ativo, né? Nas redes sociais também, o CNPP, mostrando um pouco da história, né? Do método, até o nome, a contrologia, muitos não sabem, muitos né? não sabiam, né? Muitos não sabem nem que existe um livro que foi escrito por Pilates, né? Ou então conta uma historinha que não é mais a historinha, né? Exatamente, é um telefone sem fio, né? Que vai indo, vai indo, vai indo, né? E aí cria-se uma outra, né? Outras e outras e outras coisas que as pessoas acabam chamando de Pilates, porque Pilates é um nome que vende. Exato. Né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que a gente busca é deixar claro o que é Pilates, né? E o que ele deixou, porque é um legado... O legado, né, dele, exato. E eu acho tá pronto. Que é através isso. Tá tudo prontinho. Tá tudo ali. Só, eu falo pro meu aluno assim, professora, não, pega o manual. O brasileiro, ele tem uma coisa, porque o profissional vai entrar na sala com o manual na mão. No resto do mundo inteiro, um professor entra na sala com o manual na mão. Aqui a gente não pode ter um manual. Fala, pega seu manual e leva seu manual para sua sala para dar aula quando você começar a trabalhar. Pronto, você vai ali, tá? Se você não memorizou alguma coisa, se você esquecer, você tá com o manual na mão. Não precisa pensar em nada mais ali, é para você seguir aquilo que você aprendeu, que você compreendeu como sendo a contrologia. Né? E tá tudo pronto, é isso, tá tudo pronto, não tem muito mistério, né? E aí vai ficar fácil, demais, né, digamos. É puro.
E aí vai ficar, digamos assim, vai ficar fácil, né? Você chega ali, olha, é como se fosse uma biblioteca, né? Exato. Como que tem que ser, né? Como que deve ser, como que, né? O mínimo, como a gente estava, como você citou aqui, né? Aí o conhecimento é para respeitar aquele corpo. Ah, você vai Claro. decorar aqui, ele vai aplicar? Não, não é assim. Sim. Não vamos falar nisso. Vamos só entrar nesse parênteses aí. Quem é aquele ser humano que está ali? Quais são as dificuldades dele? A partir disso que eu conheço, o que é que eu posso fazer? Mas eu já tenho o background, eu já tenho a informação. Como eu construo isso para ele? Que tem uma dificuldade X ou Y. Como eu vou adaptar isso? Respeitando esse legado. Porque senão deixa de ser Pilates. Sim. Passa a ser outra coisa, mecanoterapia, cinesioterapia, enfim. Exatamente. É o uso do equipamento para qualquer outra coisa que não é Pilates, né? Sim. E que muitas vezes até desmerece o profissional, né? Porque você trabalha, né? Tem a clínica de dor e tem Pilates. Né? Se eu imagino, pelo que eu vi quando eu fui no seu estúdio, que quando chega um paciente ali que precisa da fisioterapia, você fala para ele, peraí, vem aqui, vamos lá fazer a físio, aqui a gente faz o Pilates, né? Exato. Lá exatamente assim. Tanto que na clínica de dor, o estúdio de Pilates da gente é um estúdio no modelo clinical. Um equipamento de cada, as aulas são aulas separadas para aquele indivíduo que tem uma patologia. Sim. Ele tem que ter um olhar, né, para ele, individual. Começa com grupos de fibromialgia, ou grupo de lombalgia, porque dentro da clínica de dor a gente tem que fazer essa parte de socialização. Sim, e é importante. Ele vai praticar um match, a gente pode adaptar aquele match e tudo mais, mas o estúdio, ele nem tem estrutura para isso. Ele é um estúdio para que o fisioterapeuta, se é o fisioterapeuta ali, ele vai utilizar daqueles equipamentos para o paciente. E hoje em estúdio de Pilates, eu digo assim, porque é um estúdio grande, que chega muita gente, aquele indivíduo que vai ser avaliado e que você percebe que ele tem uma demanda de reabilitação, ele será reabilitado com um profissional da fisioterapia, que pode, inclusive, ter formação em Pilates, Sandra, mas não tem, assim, um título. O cara é fisioterapeuta, ele vai reabilitar, ou ele vai reabilitar na sala de reabilitação, que é uma sala que a gente tem, onde tem as macas, ele vai usar a eletroterapia, ele vai até levar para um trapézio, para mobilizar um ombro, mas ele está fazendo um tratamento fisioterapêutico naquela pessoa, entende? Dentro da estrutura, inclusive, que a gente tem, nós trabalhamos, logicamente, com pacientes crônicos de lombalgia, de fibromialgia e tudo mais, mas estão todos ali naquele grupo, juntos, praticando Pilates. Sim. Cada um com sua individualidade, respeitando os limites de cada um, mas é Pilates. Sim. Inclusive, né, Aline, um bom curso de formação vai abordar, né, como fazer, né, como colocar as transições, as progressões, exato, os educativos, né? O básico, enfim, né? E todo esse separar processo tudo direitinho, né? Construtivo que existe dentro do Pilates, né? Eu recebo diariamente, né, pela secretária do CNPP, perguntas desse tipo, assim, para nós, né? Como que eu faço, como que faz para... Cada dia um exercício, né? E aí não tem didática de aula, eu falo, meu Deus, né? E essa pessoa tá trabalhando, tá aplicando o método, né? Então isso é muito sério hoje, né? Então eu acredito que o CNPP ele vem para somar mesmo, né? Para todos os profissionais que trabalham com Pilates e que também tem outras. É que sempre, como a gente fala, você pode ter quantas profissões você quiser. Você pode ser fisioterapeuta, profissional de educação física, advogado. Você está fazendo Pilates. Né? Exatamente. E você, claro, que o teu conhecimento só vai agregar, né? Seja lá E também aquilo que você estava falando, a maturidade. Uma coisa era a Aline lá quando foi para o Canadá e fez... Imagina se fosse hoje, né? Como seria o seu olhar e o seu aprendizado, porque são tantas pessoas, né, que passam, né? E a maturidade de aplicar o movimento, de ver naquele corpo, né? Exatamente, né? A sensibilidade também, né, Sandra? A sensibilidade do olhar, a percepção do profissional. Porque isso vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Né? A gente vai amadurecendo nisso. Vejo uma
quando se verbaliza de forma muito radical para as coisas. Antigamente eu entrava de frente, né? Hoje em dia eu já sei que o tempo vai ensinar aquele indivíduo que não é assim, né? Que Sim. vai arrumar a casinha, a coisa vai se arrumar na cabeça da pessoa, né? Lá Sim. na frente se arruma, né? Sim. E é claro isso, né? Todas essas ansiedades eu já passei também na vida. Hoje em dia eu já tenho uma percepção diferente, inclusive como profissional do Pilates, né? E que a coisa acontece de forma muito natural dentro da sala, porque movimento é vida. A gente nasceu se movimentando para se movimentar. Se nós não temos nenhum tipo de limitação, de patologia ou de nascença mesmo, a gente nasceu para mover, né? E é isso que a gente faz dentro da sala de Pilates, né? Quantos movimentos a gente vê na sala de Pilates que são movimentos que estão no nosso subconsciente, que a gente fez lá quando a gente era bebê, que a gente fez quando a gente foi aprender a engatinhar, né? Quantos são os movimentos, né? Os do solo, então, todos os balanços do solo são movimentos que nosso subconsciente conhece, porque são movimentos que nós fizemos no nosso desenvolvimento motor, né? Então, isso não precisa transformar o Pilates numa coisa que ele não é, porque ele é simples. Sim. Né? É simples. E respeita, inclusive, o corpo está pronto para aquilo, né? Exatamente. Aí é o que eu ia falar. Se a construção pedagógica for correta, as pessoas não fazem, não ensinam construção pedagógica. Exatamente. Você constrói esse movimento. Querem pular as etapas. Exato. Né? E isso né, é muito básico, né, na verdade. O Pilates é bem isso que a gente está falando, né? E não é que seja sem graça ou qualquer coisa, pelo contrário. Né? O movimento, dentro do Pilates, quanto mais bem construído ele né? Melhor e aplicado os princípios e tudo mais, né? O cliente, ele sente, isso é muito perceptível, né? Porque essa é outra questão. As pessoas perguntam assim, nossa, mas e o cliente não enjoa, né? Não tem que todo dia ter uma coisa diferente? Então são várias questões, né? Mas e que isso virou moda. Mas falta, Sandra, justamente a base, aquele cliente ele não começou fazendo short spine, tá entendendo? Ele tem que ter passado por uma construção pedagógica, ele tem que ter passado pelas progressões desse movimento, né? E esse dia a dia, e você fala para ele, olha, você vai chegar ali. Isso é muito bom, isso eu aprendi inclusive em neurolinguística, né? Você gera essa expectativa no outro. Eu digo porque minha mãe faz aula com 6 idosas, né? No modelo de aulas iguais e tudo mais, e a grande disputa dela, inclusive você cria uma disputa natural, porque idosas, né? Você imagina. Era que ela tem uma colega que já pegava com a mão inteira no chão e que ela não pegava. Então, assim, você imagina que ela não falta uma aula de Pilates, ela não faltava até ela pegar com a mão toda no chão. E você socializa essa idosa, então é isso que eu falo, né? Você dá ela... Eu tô dando exemplo da minha mãe porque eu posso citar. Você devolve o movimento. Você devolve um movimento que um dia ela teve, ou talvez nem tenha tido, mas né, você oferece satisfação, né? Essa pessoa, e de qualquer forma, qualidade de vida. Ou seja, hoje ela está viajando, foto de teaser, foto fazendo side band, e ela coloca lá o nomezinho do exercício. Que é o que também, eu digo a eles, vocês fazem Pilates e o inglês vem junto. Sim, é bônus, né? É um bônus. É importante que eles conheçam tudo, que eles tenham autonomia. O aluno, o cliente de Pilates tem que ter autonomia, ele tem que cuidar do equipamento que ele está usando, ele tem que limpar, ele tem que saber que a mola tem que ser bem colocada, que tem uma segurança para ele. Ele aprende isso. Exatamente. Isso também é outra coisa. A gente hoje recebe instrutor de Pilates que está com dores de síndrome de Decker-Veen e tudo mais, de tanto baixar pininho. Né? Que a gente sabe que é uma coisa que o aluno ele tem que ter autonomia. Olha, você vai colocar essa mola agora. Sim, até porque ele também é responsável, né? Pelo movimento. Ele tem que ir, né? E crescendo nisso, inclusive, né? Evoluindo. Exatamente. E eu acho, Aline, disso que você está colocando agora também, muito importante que o CNPP vai, né, poder trazer isso
a público, essa questão que nem você falou agora, além do nome do exercício, né, os exercícios originais do método, porque hoje em dia a gente vê muita coisa e muitas vezes existem pessoas que passam anos e essa frustração ela preocupa a gente, porque tem gente que entra em depressão, que até deixa a profissão de lado. Eu conheci há pouco algumas pessoas assim, porque trabalhou, vamos supor, 7 anos, 8 anos, aplicando algo que achava que era Pilates, e de repente descobriu que não conhecia nenhum exercício original, nem do mat, nem nos equipamentos. Então essa pessoa é um baque, né? Vamos dizer assim, realmente eu acho que é complicado mesmo. Então tem gente aí que está levando grandes sustos, né? Então eu acredito... séria, né? Isso é uma pessoa séria, ela fica muito decepcionada por oferecer um serviço que não é o proposto por ela, né? Exato. E é sério isso. É sério isso que eu tô te falando, sabe? Da pessoa deixar mesmo e entrar numa depressão e falar, não quero nunca, não quero. Não, mas agora você não quer conhecer, agora que você descobriu, não quero, né? É uma sabe? Pena, E isso está acontecendo muito, né? As pessoas estão em busca, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, não existia onde você procurar, né? Onde que aí eu vejo? Volta para a questão da referência dos dados. Da referência dos dados, né? Então, o que é Pilates, né? Exato. O CNPP vem justamente, sabe, Sandra, para informar também, né? Sim. Informar. Eu vou não só como referência, mas informar. E não só porque é uma ideia nossa também, não é informar apenas ao profissional de Pilates ou aquela pessoa que pretende trabalhar com Pilates, mas informar a sociedade. Porque o Pilates... O cliente, a sociedade, né? Sim. É o consumidor final. O nosso consumidor final, ele tem que saber o que ele está consumindo. Quantos clientes entram na sala de Pilates e você coloca ali clientes, eu faço Pilates há 10 anos e não sabe o que é um The 100. Não sabe o que é Pilates. Tem limitações para fazer um The 100, ou seja, o corpo dele não conhece aquele movimento, né? E como diria o Robson, acaba descobrindo que foi enganada durante 10 anos. Como disse o Robson, propaganda enganosa. Exato. Né? Entre outras coisas, né? Exatamente. Aqui, ó, tem um ali que tá falando, eu sou uma Andréia, né? Eu sou uma dessas pessoas que está descobrindo agora. Né? E que bom! Ótimo, Andréia! Que bom! Seja bem-vinda! E a gente está aí para ajudar nesse processo, né? Com certeza. E que muitos de nós também passou, né? Em graus talvez diferentes, mas muitos de nós e dos que fazem parte, né, hoje do CNPP. Então, e se você já era justamente isso. Que você fazia, depois você conheceu o Pilates, com Contrologia, você vai se apaixonar. Aí ferrou. Aí ferrou. Não tem volta. Eu inventei uma vez, né, até tem uns amigos aí que brincam com isso, né? Depois de ver, não dá para desver. Eu uso agora isso também. Aprendi com você. Depois que vê, não dá para desver. Não, depois que vê, não dá para desver. Aí você não consegue mais, né, fazer o que você fazia. Você fala, meu Deus! Né? É o return to life, né? Return to life. O retorno à vida aí, através da contrologia de verdade, né? É muito bom, é muito gostoso. E é bom você ver quando tem pessoas, clientes seus, retornando à vida. Exato. E eles vêm junto com a gente, porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas e como é que foi, né? E como é que você fez para passar isso para o cliente? Eles é tão bom para todo mundo que não tem isso. Não tem, né? Não existe essa dificuldade, na verdade. Não tem. Né? Graças a Deus. E a nossa próxima perguntinha aqui, Aline. Vamos lá. Sobre a importância social do método, ou seja, a parte humanista da atividade, possibilitando o acesso de todas as classes sociais. O que é que você acha disso? Porque a gente sabe que o Pilates é um tanto quanto elitista, vamos dizer assim, né? Enfim.
que você pensa a respeito disso, né? Dessa importância social do método, né? Olha, eu acho o método tão importante, Sandra, que em 2004 eu assumi uma clínica de fisioterapia bem grande aqui em Salvador, uma clínica médica, para você ter uma ideia, ela tem 100 anos, né? Uma clínica médica Que e com legal. serviço de fisioterapia que atendia no SUS por dia 200 pessoas. Pacientes muito vinculados ao INSS, mas muito paciente crônico. Lombalgia, cervicalgia, dores nos ombros, idosos, mas todos independentes, porque essa clínica, o serviço de fisioterapia, não tinha elevador. Então ela subia a escada. Então, se a pessoa subia a escada, já determinava para mim que ela não era uma pessoa dependente. Sim. Quando eu cheguei com a Mayra nessa clínica, que eu vi ali os pacientes da fisioterapia, né, sendo tratados com o que eu chamo a tríade maldita, né, ultrassom, TENS e gelo, eu falei, Mayra, isso aqui não combina com a gente. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Porque eles tinham tirado o grupo anterior e a gente tinha entrado para terceirizar o serviço de SUS e convênio. SUS e convênio eu arrumei do jeito que eu queria o convênio. Eu disse, não, mas o SUS não tem condição de arrumar. Como a gente arrumou o convênio, a gente vai precisar trabalhar com grandes grupos. Então, Sandra, o que foi que eu fiz? Eu fiz 2 semanas um mutirão de avaliação para dividir essas pessoas em 3 grupos, né? Não, 4 grupos. Era o paciente global. Global que eu considerava assim, tinha dor no ombro, dor no cotovelo, dor na cervical, ou seja, era dor no corpo todo. Aquele paciente que tinha lombalgia e aquele paciente que tinha dor torácica e o paciente neurológico, porque tinha pessoas com hemiplegia tardia já, né? Que não eram, que subiam escada, tá? E tinham condição de se locomover. Dividimos em 4 grupos, separamos, tinha uma sala grande, aí eu conversei com a direção, disse, olha, eu vou precisar que compre colchonete, bastão, bola daquela modelo chuveirinho, eu precisava dar uma adaptada em algumas coisas, e peso de meio quilo e 1 quilo, halter de meio quilo e 1 quilo. Eu disse, Mayra, e deixa a sala do gelo funcionando, porque eu precisava de um socorro caso fosse necessário. E foi assim que, pelo menos na minha experiência, eu levei o serviço de... Porque aí o que é que eu fiz? Como eu tinha ex-alunas que já tinham feito a formação e estavam precisando de emprego, eu disse, essas meninas vão começar a trabalhar aqui. E aí separei, funcionava de... Os pacientes chegavam 5 da manhã, que não precisava, porque depois que eu organizei. E outra coisa, o que eu fiz? O paciente que era dependente do INSS ia lá, ó, espaguete, Mayra colocou aí agora. Tinha um espaguete também. Tudo que era barato, né? Sim. E aí a gente dividiu assim, contratamos as fisioterapeutas e os profissionais de Pilates, tinha uma menina que era de educação física, e aí colocamos para trabalhar, né? E eu digo que era Pilates, por quê? Porque essas meninas tinham feito formação em Pilates, a única linguagem que elas conheciam era a linguagem do Pilates, e a gente pegou um protocolo e fez um protocolo para cada sala, né, para cada grupo, e seguimos aí. E ficamos nessa empresa de 2004, acho que até 2004 a 2015, porque foi a opção nossa já perceber que a gente não tinha mais como manter a empresa de Pilates que a gente tem, de curso, etc, etc, e dar conta, porque nessa história a gente tinha 5 clínicas de terceirização de serviço, fisioterapia e SUS. Então a gente não dava conta, né? E foi a melhor coisa. A gente tinha um consultor, ele disse, vocês vão ter que diminuir para poder crescer. E foi, assim, a melhor coisa que a gente fez. Porque realmente era uma dor de cabeça. Mas, assim, foi como a gente trabalhou o Pilates para a população carente. Eu acredito no Pilates como educação. Eu acho que eu falei para você. Seja para a criança, como para o adulto. Eu acho que é uma linguagem que, do momento que as pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, elas também vão ter mais facilidade para matemática, para ler, Sim. né? Sim. Porque você vai criar novos caminhos neurais, né? A pessoa que não tem criatividade, ela não pode ser boa em matemática. É difícil, né? Porque como é que ela vai construir bem os problemas da cabeça dela? São outros caminhos que ajudam, né, nessa construção. Eu não sei ainda qual a receita, né, para o Pilates entrar nas escolas públicas e começar essa construção nos hospitais ou asilos, né, públicos. Mas eu sei que não queria falar a palavra mercado, mas é um nicho que existe, né, e que precisa ser atingido, porque
é qualidade de vida. Sim. Existe uma frase de Pilates que é a que ele fala assim, que é o primeiro requisito para a felicidade é que você tenha maestria do próprio corpo. E se você pega uma definição de promoção de saúde, vai mais ou menos por isso mesmo. Para você ter saúde, você precisa estar bem corpo, mente e espírito, né? E eu acho que através desse trabalho nós estamos ali promovendo qualidade de vida, né? Promovendo saúde. E não pode ficar só para a elite. Isso tem Sim. que ir para a população como um todo. Que forma o CNPP vai encontrar para distribuir essa informação, eu ainda não sei. E a gente vai ter que arrumar uma forma. Mas eu acredito que o Pilates é para todos. Para todos. Tem que estar no SUS, Sistema Único de Saúde. Também, né? Não só lá. Também. A gente acredita muito nisso, né? É uma das propostas, né? É que a gente tem aí um caminho, né? Dentro do CNPP, mas essa, sem dúvida, é uma visão também e né? Uma das abordagens que a gente acha muito importante e que né? De fato, importante levar, né? É um caminho e que trabalho bonito, né? Parabéns pela iniciativa, né? Eu acredito que dentro do CNPP nós temos várias pessoas, vários conselheiros. Nas lives passadas também, né? Foi falado a respeito em algum nicho, né? Como você falou. E a gente tem algumas pessoas que fazem esse trabalho de alguma forma, né? De alguma forma. E Aline, você acha que é importante o CNPP, criar normas, regras, né? Além da formação, mas também, né, da formação de profissionais, mas também para a fabricação de equipamentos, acessórios de pilates? O que você acha disso? Com certeza, né? As normas a gente falou, né? As referências, as normas, tanto para o instrutor como para as escolas formadoras, eu acho que se está vinculado ao Pilates, sim, né? As fábricas, nós colocamos os nossos clientes diretamente em contato com esses equipamentos e a gente precisa que esses equipamentos eles sigam normas também, né? E que nos deem uma segurança, né? Tem algo por trás para dizer, olha, essa fábrica aqui, compre, você pode comprar nela porque as molas são seguras, obviamente acidentes acontecem, mas o risco menor de acidente, ela está de acordo com as normas A, B e C, sabe? Eu sou totalmente a favor, acho que se envolve Pilates, temos que envolver tudo. Todo mundo tem que estar caminhando nisso aí. E fábrica não pode ficar de fora, até porque hoje a gente sabe que existem fábricas de fundos de quintal, né, que produzem, que as pessoas compram, e nós temos quantos vídeos nós recebemos, Sandra? Nossa! De acidentes, né? Muitos. Bizarros. Que não vão adiante, porque por respeito mesmo, e porque a gente compreende, continua compreendendo que é a falta de informação ainda do próprio profissional de Pilates. Ele não tem a informação. Né? Isso é muito importante, é muito grave, né? Isso. Se criar equipamento. Como se cria equipamento? Como se muda a dimensão de um equipamento? Ok, mas como... E essa mola, essa dimensão foi modificada, essa mola... As pessoas precisam saber disso também, né? Exato. Que precisa ser informado. Né? Que para você criar, né? Não é só chamar o marceneiro e falar, olha aqui, né? E reproduza para mim, né? Tem que ter cálculo, tem que ter um engenheiro, tem que ter todo, né? É uma coisa muito séria. Que você também não pode comprar o equipamento de uma marca e comprar mola de outro, porque não foi feito para aquele equipamento, né? Exato. Entre outras coisas, né? Essas informações todas a gente... É o que a gente está buscando, informar. Também, né? exato. Referência, informação. Isso. Né? Acho que é esse o nosso papel, né? De acolher, né? As pessoas precisam conhecer o CNPP. Sim. Antes de
colocar a mão. Epa, isso aqui não serve para mim. Vem aqui, É. baixa um papo com a gente, né? Conhece a nossa proposta. Nós queremos o bem de vocês. A gente quer o bem do Pilates. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você, com certeza. É o que eu estava Vai ser bom falando pra outro todo dia. mundo. É o que eu estava falando As aqui pessoas outro criam, dia, às né? vezes, uma repulsa por algo que não conhece. É. Né? E, na verdade, e a gente não quer impedir ninguém de trabalhar. Muito pelo contrário. No CNPP, a gente quer que o profissional trabalhe com Pilates, que ele vista a camisa do Pilates, agora que ele saiba o que ele está fazendo, né? Que ele esteja bem informado, né? Com uma raiz profunda da prática mesmo dele, da prática profissional. Que enquanto consumidor, né, Aline, seja de curso, seja de aula, seja de equipamentos, as pessoas não tenham como parâmetro só a propaganda bonita ou o valor agregado, né? Porque às vezes um curso custa 10x e a pessoa opta em comprar um curso que custa 2x, né? Ou equipamentos também. Então, é a mesma coisa. Então, eu acredito muito que a partir disso a gente vai ter também um nivelamento mínimo, né? E o consumidor vai poder escolher de uma forma mais justa. Não, justa, exatamente. Porque não tem milagre, né? Não tem milagre. As pessoas não se questionam, né? As pessoas não se questionam, bom, porque essa fábrica está custando isso aqui, essa aqui está custando 1/5. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? E coisas muito sérias, né? Medianos. Então, tudo bem, eu não posso comprar uma Ferrari, mas não querendo desmerecer um carro 1000, não querendo desmerecer uma carroça, Sim. Vamos lá. Mas onde é que está o meio termo aqui? Onde é que está o carro popular? E por que está tão nessa disparidade? Essa diferença tanto? Alguma coisa está errada. Tudo acho que a gente tem que se questionar, né? Isso qualquer produto. Sim, né? Isso também. E não é diferente no Pilates, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você não tem parâmetros, né? Muitas vezes, referências, você às vezes cai nesse tipo de situação, né? Exatamente. E Aline, você considera importante também que o CNPP crie um selo de qualidade para a atividade do método, né? Como distinção no mercado de trabalho para os profissionais? Eu acho porque isso não só para os profissionais, porque eles vão estar mais atentos àquilo que eles estão consumindo, mas também isso dá uma segurança ao consumidor final, que é a conversa do início lá com o Robert, né? O consumidor final, ele está realmente consumindo Pilates, ele está pagando por Pilates, e é Pilates aquilo que ele está recebendo, né? Que é a propaganda enganosa que a gente falava. Eu acho que o selo, ele vai, em primeiro lugar, é isso aí. Se a pessoa vai ter como se encaixar nesse selo, não vai. Isso é uma discussão lá para frente para o instrutor buscar isso aí. Mas o selo já pronto, eu acho que vai ser excelente, né? Uma opção excelente para o consumidor final. A gente trabalhar isso, né? Você tinha uma pergunta aqui atrás que tem a ver com isso, né? Como o CNPP, as escolas de formação com o CNPP, né? As escolas de formação precisarão ter algum registro, alguma aproximação com o conselho para se tornarem aptas a repassar o método, né? Ricardo, parece o nome dele, né? Que fez essa pergunta. Eu acho que tem a ver com esse selo que a gente está falando aqui. Na verdade, né? A gente hoje já tem as NPPs que estão sendo exatamente. Né? Semana que vem, a Adriana Trota vai ser a próxima entrevistada, que é a nossa responsável aí por esse comitê. São as normas, né? As normas, são as NPPs. Seguir essas normas. Os instrutores de Pilates provavelmente seguirão as normas, né? As escolas que quiserem se encaixar nas normas. Nesse selo, né? Vamos dizer assim. Selo, né? Vamos dizer. Os instrutores de Pilates também. Então, assim, eu vi agora um médico, um ortopedista entrando aí. Então, o médico também, a gente não pode fugir disso, né? Sim. O médico lá na frente, que encaminha um profissional de Pilates, e esse profissional de Pilates tem um selo médico, tem a tranquilidade de fazer esse encaminhamento. Exatamente. E faz, olha, pratique Pilates. Mas pratique Pilates com esse profissional aqui, ó.
É. porque ele tem isso, aquilo, não é, doutor Ronald, que eu vi que ele entrou aí. E ele, então, assim, É eu acho verdade. que isso vai, eu acho que é um caminho, Sandra, que vai ser bom para todo mundo, sabe? Pelo menos eu tenho essa percepção e esse otimismo, né? Sim, Que vai ser bom sim, para todo mundo. sim.